Olá, amigos. Quinta-feira, dia 25 de julho, chegamos à leitura em 1032. Estamos discorrendo o terceiro trimestre do ano sobre o Evangelho de Marcos. Estamos na lição número 4. O título de hoje é a parábola da semente que cresce. Leia Marcos capítulo 4, verso 26 ao verso 29. Qual o foco principal? Qual é o foco principal dessa parábola? Bom, o milagre do crescimento do reino de Deus em nossos corações. A maior parte do Evangelho de Marcos tem paralelo com Mateus, Lucas, ou ambos, mas essa parábola é exclusiva de Marcos. O foco dessa breve parábola é o processo de crescimento. Jesus indica que é assim que o reino de Deus funciona. Os seres humanos têm um papel a desempenhar, mas o crescimento é obra de Deus. Contudo, o processo tem fim. A história termina de um modo abrupto, com o amadurecimento do grão. De igual forma, a volta de Cristo trará um fim repentino à história do mundo. Qual é a ênfase da parábola do grão de mostarda de Marcos capítulo 4, versos 30 e 32? Bom, fala sobre o processo do reino segundo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A obra do Evangelho começa pequena e Deus vai dando o crescimento até o ponto que quando nós olhamos, ficamos impressionados, Essa parábola enfatiza que alguma coisa muito pequena pode se transformar em algo muito grande. As sementes de mostarda geralmente têm de 1 a 2 milímetros de diâmetro. Olha que interessante isso aqui. A planta descrita nesse texto provavelmente é a mostarda preta, cujo nome científico é Brassica nigra, que possui sementes minúsculas e são necessárias mais de 700 sementes para chegar a 1 grama. Aí você pode ter uma noção do tamanho da semente de um grão de mostarda. Embora não sejam as menores sementes do mundo, ainda tem menor, Elas são bem pequenas, especialmente em comparação com a planta que produz. Ela não é a menor semente, mas é a que dá a maior planta, que pode crescer até 3 metros de altura. Jesus observou que as aves chegam a fazer ninhos nos ramos da planta de mostarda. Essa última referência é uma alusão ao Salmo 104, verso 12, e Daniel capítulo 4, verso 10 ao verso 12. O Salmo 104 fala do poder de Deus manifestado na criação, e Daniel 4 mostra o sonho de Nabucodonosor, em que ele simboliza com uma grande árvore, debaixo do qual todos encontram sombra e alimento. Jesus ensinou que o reino de Deus, que começou muito pequeno, se tornará grande e impressionante. As pessoas de sua época podem ter menosprezado o pregador itinerante da Galileia, que andava pelas ruas empoeiradas em seu grupo de discípulos, mas com o tempo seu reino de graça se expandiu em todo o mundo. Nada nasce grande, O que nasce grande é monstro. Ninguém nasce ladrão. É pelas pequenas coisas, Começa lá na sala de aula, por uma borracha, um lápis. Por isso temos que estar atento aí aos materiais dos nossos filhos, Ninguém nasce bandido do dia para a noite, assaltante de banco do dia para a noite, adúltero do dia para a noite, O marido acorda de manhã e pensa, hoje eu vou trair minha esposa. Não, Tudo começa pequeno, tudo tem um início pequeno. Então é importante que nós venhamos dar atenção às pequenas coisas e aos pequenos começos. Leia aí Mateus capítulo 24, verso 14. Considere como era a igreja quando Jesus fez essa predição. Por que essa é uma previsão tão notável e capaz de fortalecer nossa fé? Respondi assim, amados, porque a igreja na época comparada a hoje era como um grão de mostarda. Então vemos a palavra se cumprindo, A dimensão e a proporção em que tomou o mundo inteiro. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos orar. Pai amado que estás nos céus, obrigado pela tua palavra. Nós nos submetemos a ela e vamos ficar atentos, Senhor, a todas as pequenas coisas, todas as pequenas mudanças, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Que a tua graça e a tua misericórdia possam abrir os nossos olhos. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos
amiguinhos.